volta com o nosso Você Bonita. Essa pauta vai ser muito bacana. Estava inclusive no intervalo falando isso para Paulinha, porque a ideia aqui é que você se identifique com os nutrientes, com os alimentos, com as calorias, com as escolhas, com as quantidades e que a gente possa, assim, entender onde é que tá errado ali. Poxa, já tá comendo tão pouco e você não nota o emagrecimento? Vamos entender por quê. Mais uma vez com a gente, ela que é referência na área, nutricionista Paulinha Mello. Bem-vinda. Muito obrigada, Tudo bom? Carol. Prazer enorme estar aqui. Estávamos com saudades. Esse bate-papo vai ser super bacana, esclarecedor. E até antes da sua introdução, os meninos vão mostrar, a gente dividiu assim, tá? Pra vocês terem uma ideia. Café da manhã, as calorias deste café da manhã. Aí aqui a gente tem um lanche, calorias desse lanche. Ali a gente tem um almoço, calorias. E um jantar, calorias. Depois nós vamos virar as plaquinhas, modificar aqui as opções pra gente entender onde está o erro. Você quer fazer uma introdução? Eu quero, Carol, assim... Em primeiro lugar que essa pauta eu achei muito legal, foi sugestão da produção. Mas essa é uma frase que eu ouço corriqueiramente no consultório. Não, mas eu já estou fazendo tudo certo, eu como tão pouco e o negócio não vai para frente e eu não estou conseguindo emagrecer. E aí eu quis trazer aqui exemplos que eu sei que na prática é o que as pessoas acabam escolhendo, muitas vezes até por praticidade. Mas que no fim não gera aquele balanço. Não, a gente tem que entender que a gente não só vai falar aqui de calorias, mas é também numa proporção de nutrientes. Quanto de carboidrato e gordura, que são os nutrientes energéticos, versus proteína, que é o nutriente que mais talvez empurre a gente a favor do emagrecimento. Mas aí eu passo a palavra para você para a gente começar com os exemplos. Então vamos lá. Esse vai começar com... a gente tem aqui duas opções de café, certo? Que tem a mesma caloria. Isso. Então, de um lado, a gente tem aqui... eu acho que a gente tem também... imagens para colocar para vocês, que é a escolha, né? As bolachinhas, tá aí, ó. Então tá na tela já. Bolacha de água e sal, 10 unidades com o requeijão, que é uma colher de sopa. Isso tem 300 calorias. Do outro lado, no outro prato, a gente tem ovo, então 2 ovos, 40 gramas de ricota. Isso. Vou pedir para colocar de novo, meninos. Uma colher de sopa de aveia. Uma colher de sopa de aveia e uma fatia de mamão. Isso, 150 gramas de mamão aí, que seria um meio mamão papaya, mais ou menos, ou uma fatia média. Também tem 300 calorias. Exatamente. E você vê a diferença de volume, né, Carol? E essa é a grande questão e é isso que eu queria muito passar a ideia para as pessoas. Por que a gente levanta tanto a bandeira da comida de verdade? De escolher a comida, o alimento, da forma mais bruta que ele é apresentado pela natureza. E porque um dos grandes motivos é exatamente esse que a gente consegue ver claramente quando a gente olha para esses dois pratos. Em um, o volume é muito pequeno e o outro parece muito mais comida. Fica até difícil a gente acreditar que é só 300 calorias, né? Mas é exatamente isso. Se eu pego o alimento bruto, ele vai ser um alimento que ele está cheio de água também. Então, boa parte do peso dele vai ser de água, o que é muito bom para trazer também saciedade, porque no final das contas, a nossa saciedade é resultado dos nutrientes que estão ali presentes. Então, proteína, a gente sabe que é um dos nutrientes mais importantes para levar à saciedade, mas também do volume que os alimentos apresentam, da quantidade de água que eles apresentam. E no momento em que a gente pega biscoito com um requeijão, que eu acho que esse é um café da manhã muito típico na mesa de muitas pessoas, a gente poderia substituir o biscoito por pão, mas especialmente o biscoito é um alimento que ele vai unir muito carboidrato com muita gordura e quase nada de proteína. Então ele é uma mistura basicamente de farinha e gordura, ou seja, concentra muitas calorias. E mesmo assim, agora a minha pergunta, a gente tem então a mesma quantidade calórica. A gente já comentou aqui, não tem muito tempo, Paulinha, numa das pautas que a gente fez de nutrição, da questão do déficit calórico, que é extremamente importante. Então, ter noção das calorias que a gente está ingerindo é algo importante. Sim. No entanto, qual é o impacto, eu vou lá e já volto, você já me conta, para o nosso organismo, quando a gente escolhe, então, 300 calorias e está dentro ali da escolha, então a pessoa pode usar as 300 calorias naquela refeição, só que qual é o impacto para o nosso corpo quando a gente come esses nutrientes e não esses? Tem que falar ainda de outros itens, mas até para entendermos já no início da pauta o impacto das nossas escolhas. O que isso traz para o nosso organismo que vai impactar mesmo tendo as mesmas calorias do outro prato?
Eu acho que a gente pode começar falando que caloria não é tudo igual. O nosso corpo, ele entende, ele tá pronto ali para decifrar uma informação muito complexa que vem agregada ali no alimento. Então, o alimento não só apresenta calorias vindo de carboidrato, proteína e gordura, mas também apresenta micronutrientes, vitaminas e minerais. Mas comparando esses dois pratos aqui, esses dois modelos de café da manhã, em um a gente vê do biscoito que tem uma alta concentração, principalmente de carboidrato, já que a farinha vai agregar muito carboidrato de vez, com uma mistura de gordura para que o biscoito fique crocante, né? Fique mais agradável para o nosso paladar. Tá. No momento em que eu como um alimento desse, por ele ter um volume muito pequeno também e por basicamente ser fonte de carboidrato, eu boto a minha glicemia lá para cima, minha insulina lá para cima, eu ativo muito mais a opção de estoque de gordura, digamos assim, e vou ficar, como resultado dessa refeição, muito menos saciado, o que vai me fazer buscar provavelmente por um próximo alimento muito antes, né, ter uma saciedade muito menor do que de fato aconteceria com a outra opção. Então, se eu pego uma refeição onde eu tenho 2 ovos, uma fatia de queijo, eu já estou agregando muito mais proteína e a gente não pode esquecer que proteína é o nutriente que mais gera saciedade. Consequentemente, eu faço uma refeição dessa com maior volume, com mais proteína e chego muito mais tranquilo para fazer o meu almoço. Tá aí. Vamos então para a próxima refeição, vamos colocar na tela. Além do café da manhã, a gente vai para... Olha lá, o nosso almoço. Num prato, a gente tem 100 gramas de filé de frango grelhado e 50 gramas de farofa. Isso traz 375 calorias. No outro prato, a gente tem 100 gramas de filé de frango grelhado, 40 gramas de salada de folhas com tomate, 70 gramas de abobrinha grelhada, 100 gramas de batata inglesa, 50 gramas de vinagrete de grão de bico, que traz as mesmas 375 calorias. Esse daqui, meu Deus, quando mostra... Nossa, mas tá bonito esse. No vídeo. Nossa, esse daí é um prato Carol Minhoto. Ai, que coisa boa. Talvez eu coma um pouquinho menos da batata, porque essa quantidade talvez me tire do low carb, mas o é perfeito. Tudo bom. Pois é, e se você comparar a diferença aqui também, eu quis trazer, logo eu pensei na farofa, porque como boa nordestina, adoro uma farofa, mas, gente, farofa, para quem quer emagrecer, considerando lá aquele raciocínio que eu falei no início de priorizar a proteína ao invés de priorizar o carboidrato e gordura. Se a gente pensa em farofa, o que é farofa? É farinha de mandioca, puro carboidrato, com manteiga, que é pura gordura. Então, a mistura desses dois em um volume muito pequeno de alimento, observe 50 gramas, deve ser o quê? Umas 3 a 4 colheres de sopa de farofa. O prato fica com um volume muito pequeno, a saciedade, consequentemente, também não vai ser grande. Fora aqui que prato triste, né? Que prato triste. Falta cor nesse prato, né, gente? Falta cor. Não, e a pessoa agora, fazendo uma análise, se ela quer comer esse tipo de alimento, ela vai achar o prato triste pequeno e ela vai colocar mais. Então, vai colocar mais o filé, vai vir com mais arroz, feijão, enfim. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Por isso, gente, que a gente tem que usar a cabeça. Quando o objetivo é emagrecimento, eu tenho que lembrar que o objetivo é diminuir os nutrientes energéticos, carboidrato e ou gordura, um pouco mais de um ou um pouco mais de outro, mas diminuir os nutrientes energéticos que vão vir da minha alimentação, porque o meu objetivo é passar uma mensagem para o meu corpo que ele deve acessar a minha reserva de energia, a minha gordura. Então, por isso que é inteligente que eu escolha alimentos como esses daqui. Observe que aqui nesse prato a gente explora muito alimentos que eles são muito densos em água, fibras, mas contém muito pouco de nutriente energético, de carboidrato. É o caso da salada, dos folhosos, tomate, cebola, abobrinha, assim como poderia ser couve-flor, brócolis, berinjela, pimentões. Tudo isso é muito rico em água e tem muito pouco de carboidrato. O grão de bico, particularmente as leguminosas, né? Então feijão, grão de bico, lentilha, é uma fonte de carboidrato que eu gosto muito e colocando em pequena quantidade, como por exemplo numa preparação como essa, numa vinagrete. Tá mesmo. Pois é, eu contabilizei aqui, pesei 50 gramas de grão de bico e misturei com um pouco de tomate e cebola. Óbvio que se a gente temperar um pouco com azeite aqui, contabilizar o azeite que a gente usou no preparo, aumenta um pouquinho as calorias em relação ao que está aqui, sim, mas poxa, não tem nem comparação esses dois pratos, né? Em termos de volume e densidade de micronutrientes, né, Carol? Porque vamos lembrar
lembrar que, como eu falei no início, vitaminas e minerais são tão importantes quanto a gente pensar na questão das calorias e na questão da proteína. Sem vitaminas e minerais, nada, as engrenagens aqui no nosso corpo, elas não funcionam. Então, para queima de gordura, eu preciso de vitaminas e minerais e por isso que prato colorido é regra. Ó, tá bonito mesmo. Vamos para a próxima refeição? Depois do almoço, a gente vai para o lanche. Então, fracionar, tem muita gente, né, que sente necessidade desse lanche. No caso, a gente tem ali um lanchinho tal, rápido, um amendoim japonês, delícia, 50 gramas do amendoim japonês já nos trazem 240 calorias. Mas, do outro lado, a gente tem 170 gramas de um iogurte natural desnatado, uma unidade, uma maçã, então, 10 gramas de um mix de sementes e 10 gramas de pasta de amendoim integral, que também fornece as mesmas 240 calorias. Não acredito. É injusto, né? Você tá brincando. Injusto, tá aqui, né? Ó. Carol, se a gente for, eu peço aí às pessoas que busquem aí na internet como fazer um amendoim japonês caseiro, que aí vocês vão ter ideia do negócio que é pra gente ter esse amendoim crocante desse jeito, com essa textura que a gente bota na boca, sente um salgado, sente um docinho. Ah, Maria. Então, você pega o amendoim, se você olhar a lista de ingredientes simplesmente, você vai ver que ele tem açúcar, que ele tem sal, que ele tem gordura vegetal, que ele tem farinha de trigo, amido de milho. Então, tudo isso para trazer todo esse alimento crocante e cheio de sabor que ativa, joga lá para cima o sabor nas nossas papilas gustativas. Só que né? quando a gente vê amendoim, a gente tem a sensação que é ali a gordurinha, né? Um amendoim natural. Alimento natural. Só que não. A grande questão é essa, gente. Um amendoim torrado é uma coisa, um amendoim japonês é outra coisa completamente diferente. Então a gente tem que, sempre que a gente vai pegar qualquer coisa que venha com código de barras, ó, olho na lista de ingredientes. Passou o olho ali, notou que não é um simples amendoim torrado, prefira buscar o seu amendoim torrado, que aí teria, claro, muito menos açúcar, muito menos gordura na porção. Mas, poxa, se a gente compara então com a nossa outra mesinha aqui, que eu adoro, essa é uma dos meus lanches preferidos, que é pegar um bowl de iogurte, turbinar com vários toppings. E se a gente escolhe ali uma fruta que ela é bem aguada, e ainda uma que vem num tamanho menorzinho, como é o caso dessa maçã pequena, que tem 100 gramas só, a gente ainda poderia trazer um pouquinho mais de gordura na forma do próprio amendoim mesmo, a pasta de amendoim, que nada mais é do que amendoim torrado, triturado. Você consegue fazer uma pasta de amendoim na sua casa, só triturando o amendoim torrado. Então, se a gente une tudo isso, é claro que isso vai dar muito mais fibra, muito mais saciedade, até porque o volume é muito maior. E sem deixar de lado a proteína. Então, trazer uma fonte de proteína para participar também dessas pequenas refeições no dia, eu acho que é o pulo do gato para quem quer emagrecer. Não, e não dá para sentir fome na sequência, né? Não dá, de jeito nenhum. Não dá. Daí sustenta bem. Então, saímos do lanche e agora a gente vai pro jantar. Agora o jantar vocês vão ficar passados. E o sinal tá bonito isso aí. Quem que fez essas receitas, Paulinha? Que tá com uma cara ótima. Olha lá, jantar. Então a gente tem de um lado uma unidade de pão francês, uma colher de chá de manteiga, 200 ml do leite integral e uma colher de sopa do achocolatado. Isso nos dá 390 calorias. Do outro lado, veja, a gente tem panqueca de aveia com frango desfiado. Então, a gente usou um ovo, 2 colheres de sopa da aveia, 100 gramas desse frango, 10 gramas de molho de tomate e 250 ml de água de coco, também para acompanhar, também nos oferece 390 calorias. Exatamente. E olha a cara boa dessa panqueca, meninos. Gente, essa panqueca é muito fácil, tá Carol. Demais. É você simplesmente bater um ovinho, botar 2 colheres de sopa da farinha de aveia, pitada de sal, joga umas 2 colheres de sopa de água, tá aí o pulo do gato quando você quer usar pouco ovo, quer fazer uma receita pequena, mas você quer que essa panqueca fique fininha na frigideira. Então você bota um pouquinho de água, porque aí você consegue, mesmo com um ovinho só, fazer esses 2 discos de panqueca. E aí pega o seu peito de frango, que é uma carne extremamente magra, então dá para você temperar. Gente, o segredo é tempero. Quem acha que comida voltada para emagrecimento, comida saudável é sem graça, ainda não aprendeu a usar bem os temperos que tem na cozinha. Então é só você refogar muito bem esse frango com bastante tempero para que ele realmente fique suculento. E rechear sua panquequinha poderia até ser mais do que 10 gramas de molho de tomate, porque tem praticamente nada de carboidrato aí. Então, se quiser dar uma temperadinha no seu molho, ou compra uma boa passata de tomate no supermercado, que só tem tomate, sal e mais nada nos ingredientes. E olha a diferença. Então, você pega um achocolatado, é puro açúcar, gente. É a mesma coisa que você está colocando açúcar dentro do seu leite. É açúcar com um cheirinho de cacau.
né? Com cheiro de cacau. Cacau é muito não tem pouco. nada, né? De cacau não tem nada, o antioxidante passa longe aí. Antioxidante que foi tão discutido na pauta anterior. Cacau é riquíssimo em antioxidante, maravilhoso, mas se você quer fazer um leite com cacau, usa o cacau mesmo e não açúcar, né? Porque o achocolatado é basicamente açúcar. Não, e o legal é que como a gente colocou essa questão do já como pouco porque não estou emagrecendo, gente, dá para ter noção do impacto, porque os pratos todos que oferecem a mesma quantidade de calorias, só que não seriam as melhores opções, eles realmente estão bem reduzidos e pequenininhos comparados aos outros. Então, assim, que coisa a gente achar, né, essa quantidade que muitas vezes o que está errado mesmo é a escolha do alimento. Exato. Tem perguntinha do público? Aproveitem. Quem escreveu pra gente, olha lá. Margarete, um beijo, obrigada. O jantar com carboidratos seria o motivo de não conseguirmos perder peso? Margarete, né? Margarete, com certeza não. Você pode trazer carboidratos para o seu jantar. Entenda assim que para o emagrecimento é muito mais importante o que e quanto a gente come no dia do que quando a gente come no dia. Se você se preocupar com os 2 primeiros muito mais do que com esse terceiro, tenha certeza que você vai ter sucesso no seu emagrecimento. Então, se você vai tirar o seu mamão, que é fonte de carboidrato, você prefere tirar ele do seu café da manhã porque você não curte muito fruta no café da manhã e você quer trazer ele para a sobremesa do seu jantar, né? Trazer o carboidrato para o seu jantar ou mesmo trazer o carboidrato na forma de arroz, por exemplo, ou mesmo na forma de grão de bico que a gente colocou aqui, não importa. Carboidrato, não importa o momento do dia, se ele estiver numa forma boa, ou seja, através de um alimento bruto, e a quantidade não foi exagerada, você vai ter sucesso de emagrecimento. Tá, e tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Beatriz, um beijo. Comer uma fruta como laranja, por exemplo, após o almoço interfere no processo de emagrecimento? Eu diria que não interfere no processo de emagrecimento. É como eu falei, é o que e quanto. A escolha eu já achei excelente porque é uma fruta. Então, fonte de carboidrato bruta vindo direto ali da natureza, traz bastante água, bastante fibra, o que gera bastante saciedade. Então, para mim, a grande questão é, se vai trazer a fruta, talvez, considerando que ela já é a fonte de carboidrato, pense em minimizar a quantidade de carboidrato que vai entrar ali no seu prato principal, acompanhando a sua carne, a sua salada e legumes. Então, eu posso, às vezes, fazer salada e legumes com uma boa fonte de proteína, já que eu vou trazer a minha fruta na forma de sobremesa. Quantas calorias a gente tem no total, Paulinha? Porque foi passando e eu não fiz essa conta. Tem em torno de 1.300 calorias, Carol. Gema, dá pra comer muito, hein? Tá vendo? Mais que ou não menos é tão difícil 1.300 assim? calorias. Puxa vida, tá bonito isso aqui. Não tá, dona Lijan? Eu gostei também. A foto vai ficar lá no nosso Instagram, até pra incentivar, né? E vem como uma ideia. Às vezes a gente fala, mas o que eu vou fazer? Poxa, se inspire nos pratos, então. Paulinho trouxe, né, super caprichado mesmo, comida de verdade e dentro de uma quantidade calórica adequada, muitas vezes pensando ali, até nas mulheres mais do que nos homens. Talvez o homem precise de um pouco mais. Exatamente. De energia, né? De calorias. Eu acho que em torno de 1.200 a 1.400 calorias, praticamente toda mulher vai emagrecer. Então, déficit calórico é a regra número 1, mas coladinho nele ali vem a qualidade do que você consome, porque sem qualidade não vai para frente esse emagrecimento. Perfeito, arrasou. E no final ainda tem aí uma quebra, uma atividade física no meio para poder gastar, para a gente sair ganhando também, né? Conseguir essa redução e o próprio déficit calórico. Com atividade física é mais fácil. Com né? certeza. Parabéns, gostei muito. Obrigada, sempre Carol. ela arrasa, é referência na área, viu? Vou deixar o Instagram, que a Paula sempre coloca coisas muito interessantes de uma forma muito gostosa de ouvir. Vai lá para você segui-la, é o @NutriPaulaMelo. O Melo é com 2 L's, @NutriPaulaMelo e o site nutripaulamelo.com.br. Você faz live também, né? Toda terça e quinta, 8 horas da noite, tem live. Sempre com um assunto bacana. Adoro. Volte logo, porque você demorou. Com e é certeza, sempre muito bem-vinda, Carol. viu? Até a próxima.